Então, hoje, a gente vai estudar o livro de Números, né? No encontro anterior, a gente iniciou e finalizou o livro de Levíticos, e agora a gente vai entrar em Números. Antes de começar a falar sobre o livro de Números, eu vou pedir para a Sara ler um trecho que está lá em Provérbios. Você pode ler, Posso Sara? sim. Posso começar? Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Tá bom, então. Pode começar? Pode. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao atendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, e o que vem conhecimento e atendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os restos, escudo para os que caminham na sinceridade, para que guardem as verdades do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te aguardará e a inteligência te conservará. A versão que você leu é qual, Sara? NVI? Isso. Eu estava acompanhando pela NVT, aí muda um pouquinho, né? Dá uma mudada. Mas é a mesma coisa. Mas aqui fala o quê? Na versão NVT, no versículo 3, fala: clame por inteligência e peça entendimento. Então, a gente pode clamar a Deus, né? Porque muitas das vezes a gente lê a palavra, mas a gente acaba não permitindo, né, que a palavra ela seja absorvida, né, pelo nosso coração. O nosso coração ele tem que ser flexível, né, moldável, e a gente tem que permitir que Deus molde o nosso coração, né? E a gente também tem que clamar para Deus por inteligência. A gente tem que pedir para Deus entendimento, tem que pedir que Deus ilumine o nosso entendimento, para que esse nosso tempo aqui, ele não seja em vão, para que a gente consiga absorver a palavra, para que a gente consiga ter entendimento sobre ela e começar a praticar. É no dia a dia, não é? Porque às vezes a gente está olhando aqui, né, e a gente está estudando, e é a história, né, do povo israelita, mas a maioria das coisas aqui que acontecem com eles, a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? E aqui está mostrando quanto que o povo é ingrato, é rebelde, o quanto que o povo tem memória curta para as bênçãos e para os milagres que Deus concede. Não é? Um dia eles estão lá diante do mar se abrindo e ficam todo alvoroçados. Nossa, que Deus maravilhoso e grandioso. Aí não passa muito tempo, já se esqueceu dos milagres, esqueceu das bênçãos, esqueceu de tudo, já está murmurando, já está se rebelando, não quer mais esperar, não quer mais obedecer, só quer obedecer as partes que lhe convém. E isso a gente pode aplicar para o nosso dia a dia, né? Então a gente aqui juntas, né? A gente tem que o quê? Que ler a palavra. A gente tem que pedir que Deus nos dê entendimento, que ilumine o nosso entendimento, para que a gente consiga colocar essa palavra em prática no nosso dia a dia, né? Para que, de fato, a gente faça a diferença entre as pessoas. Porque olha o mundaréu que tem aí fora, não é? Milhões e milhões de pessoas. E quando você começa a observar, quantas pessoas que você vê que realmente o comportamento delas condiz com o comportamento de uma pessoa cristã, de um cristão, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? E aqui, nesses versículos que a Sara leu, é a chave para que a gente clame e peça para Deus entendimento, sabedoria de Deus a sabedoria, não é do mundo, é a sabedoria de Deus, para que a gente comece a assimilar, para que a gente permita que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, para que ele nos purifique, para que ele nos limpe,
equipe, né? E que é para que a gente comece, né, a trazer resultados dessa transformação no nosso comportamento, né, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso enxergar. Deus muda o nosso enxergar. O que antes você enxergava e achava ruim, achava que, sabe, que você não enxergava ali, você não tinha compaixão, você não tinha empatia, você não tinha entendimento. Deus começa a mudar, ele muda tudo. Ele muda o seu ouvir, o seu enxergar, o seu falar, o seu sentir, a sua atitude, tudo é mudado. Mas isso só acontece se a gente permitir. A gente tem que permitir. A gente tem que deixar. Jesus, ele toque, toque, toque. Ele bate a porta, mas ele não arromba. Todos os dias a gente tem que orar e permitir que o Espírito Santo nos transforma. A gente tem que clamar por inteligência de Deus, por sabedoria, por entendimento, por discernimento. Todos os dias. Então, vamos lá, gente. Elô, daqui a pouco que eu vou te falar sobre esse outro, tá bom? Daqui a pouquinho já. É nesse primeiro slide. Tudo bem. Então, vamos lá. Números. Vamos aqui dar uma introdução ao livro de Números. Então, o nome do livro, ele deriva de registrar os censos do exército de Israel, né? A quantidade de pessoas que pertencem àquele exército. O Números, ele dá continuidade à narrativa de Êxodo, lembra? Era Êxodo, aí teve Levítico, né? Que são todas as legislações, as leis que nós já estudamos. Aí agora entra em Números, que é a continuação de Êxodo. O livro, ele narra as peregrinações do povo no deserto como consequência do mesmo ter falhado em entrar na terra prometida. Lembra? Eles estão o quê? Rumo a Canaã, a terra prometida. Desde lá de Abraão, lembra? Né? Olha só como é bom a gente estudar desde o comecinho, porque a gente entende tudo, né? A gente sabe em qual situação que está, a gente lembra de tudo que a gente já estudou, ainda está fresco aqui na nossa memória. Esse livro, ele é composto por 36 capítulos, ele é o quarto livro do Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés, e ele também foi escrito em hebraico, lembra? O Pentateuco, 5 livros, a gente já está no quarto, que foi escrito por Moisés. E ele foi escrito também aproximadamente no 15º século antes de Cristo. Então, durante a caminhada, os israelitas questionam a Deus diversas vezes e se rebelam contra Moisés. E uma dessas vezes, o povo é condenado a andar pelo deserto por 40 anos. Assim, a caminhada até Canaã é feita por 2 gerações dos israelitas. Mesmo diante da falta de fé do povo, Deus se mostra misericordioso e paciente. Gente, para esse estudo eu vou usar a versão NVT, tá? Nos próximos slides. Então, aqui dá para a gente refletir um pouco, né? Gente, de tudo que a gente já estudou até agora, o povo vai continuar, né? Tendo as suas oscilações, sendo desobedientes, se rebelando, e por causa disso nós vamos estudar que eles vão peregrinar 40 anos pelo deserto. 40 anos, algo que era para ser muito mais rápido, eles ficaram 40 anos por causa das murmurações, né? E isso dá para trazer para a nossa vida, né? E nós? Temos ficado quanto tempo na mesma prova? Gente, porque imagina, eles ficaram 40 anos na mesma prova, eles repetiam, fazia de novo, repetia, fazia de novo, repetia, fazia de novo. 40 anos até chegar à Terra Prometida. E a gente? A gente começar a analisar, né, ver as áreas da nossa vida, os relacionamentos, a área profissional, a área afetiva, são várias áreas que a gente tem na nossa vida, né? E em algumas áreas da nossa vida, a gente acaba sempre sendo reprovado e nunca sobe de nível, nunca, né? E aqui no que a gente acabou de ler, tá a chave para isso, não é? Muitas das vezes a gente culpa as outras pessoas, a gente culpa Deus, não é? O ser humano é assim, ainda culpa Deus. Não, por que que o Senhor não me deu aquilo? Eu merecia. Por que que o Senhor não me deu? Quem é a gente para ficar cobrando alguma coisa de Deus, né? Sendo que muitas das vezes, né? É por quê? É porque a gente está murmurando, é porque a gente está desobedecendo, não é? É porque a gente não entrega para Deus, né? A gente às vezes até entrega no altar. Lembra que a gente falou no estudo passado de entregar tudo no altar? A gente até entrega, mas a gente fica ali pertinho, a gente pega de volta, a gente entrega só uma parte, a outra parte não, e é exatamente isso que o povo fazia, e é por isso que eles ficaram tanto tempo peregrinando durante o deserto, né? E lembra em que quase todos os estudos eu falei
que obediência gera bênção e desobediência gera maldição. É isso que a gente está mais vendo aqui, né? O que a gente mais conseguiu constatar aqui, através desses estudos até agora, foi isso. Desobediência gera maldição. A culpa é de Deus? Não. A culpa são das pessoas que não obedecem, né? Elas querem fazer do jeito delas e simplesmente não querem obedecer. Porque acha, entende, que o Deus é o Deus invisível. Acha que Deus não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, não sabe do que a gente está sentindo. Então, a gente faz com as nossas forças, do nosso jeito. Não é só que desobediência gera maldição. E isso pode ser um dos motivos, né? Que algumas pessoas, às vezes, ficam travadas em algumas áreas da vida. Por exemplo, gente, eu sou nutricionista, eu trabalhei muitos anos na parte de controle higiênico-sanitário, na parte de vigilância sanitária, e eu trabalhava numa empresa onde eu recebia muita fiscalização. Então, eu recebia fiscalização do Ministério da Agricultura, vigilância sanitária, várias fiscalizações, né? E quando eles chegavam lá, que eu ia recebê-los, né, eles queriam o quê? Verificar se nós estávamos cumprindo com as leis, eles iam verificar. Então, existem as legislações, existem as regras, e a empresa tem a obrigação de cumprir com essas regras, ela tem que seguir as normas, né? E é isso que eles verificavam, né? E a gente sempre fazia o possível para estar dentro ali, sempre estar cumprindo tudo certinho. Por quê? Porque isso é obediência. Se eu desobedecesse, fizesse alguma coisa errada, eles iam ali verificar e iam encontrar o erro, entende? E aí não adiantava eu tentar bater de frente com eles e dizer que aquela legislação não é de nada, que ela não vale de nada, que o que vale é o que eu quero, entende? Porque ali sou eu que decido, sou eu que sou responsável, e olha, eu não aceito essa parte aqui não, tá bom? Essa daqui tudo bem, mas essa daqui eu não quero. Se eu falasse dessa forma, eles iam fazer o quê? Eles iam ver a minha arrogância, minha prepotência, eles iam me autuar e, dependendo da situação, até eles fecham, entende? Eles fecham a indústria, eles fecham o estabelecimento. Ou seja, não tem jeito. Você tem que obedecer e ponto final. Então, como eu sempre trabalhei com isso, eu acho que, para mim, isso foi muito trabalhado. Então, para mim, é mais fácil obedecer. E é muito bom obedecer a Deus. Por quê? Porque eu sei que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é a minha. Então, eu sei que se eu obedecer a Deus, eu serei abençoado. Mesmo que no momento eu não entenda, mesmo que no momento eu ache que estou perdendo, entende? Eu sei que Deus, ele vê lá na frente. É Ele que sabe de tudo que vai acontecer, de tudo que tem de melhor para nós. Então, fica muito mais fácil a gente obedecer a Deus. Entrega tudo a Ele. Eu gostei dessa parte, né? No começo, quando eu não tinha entendimento, eu achava que era ruim, mas depois eu comecei a gostar muito disso, porque daí eu não preciso escolher muitas coisas, eu não preciso gastar energia pensando, nada disso, eu só preciso obedecer e buscar a Deus, que Ele vai me dizer, Ele vai me orientar o que tem que fazer, e aí as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Aí, gente, a gente percebe o quê? Infelizmente, tem muitas pessoas que têm dificuldade em obedecer, e geralmente essas pessoas são aquelas pessoas que gostam de manipular e centralizar elas. São essas pessoas, elas gostam de manipular a situação, de manipular as pessoas, de sempre centralizar nela, né? E aí elas não acabam entregando tudo a Deus. Por quê? Porque elas querem ter o comando. Elas que querem ali estabelecer o que é certo e o que não é, né? E a gente tem que começar a se observar se a gente tem um pouco disso em nós. Porque se tiver, gente, ora e peça para Deus que isso caia por terra em nome de Jesus. A gente tem que pedir para Deus sondar o nosso caráter, a nossa personalidade. Tem que pedir para Deus moldar o nosso temperamento, né? Porque cada um tem um temperamento, mas Deus molda, né? E aí Ele maximiza as nossas qualidades e minimiza os nossos defeitos. E assim a gente vai sendo usado por Deus como instrumento nas mãos dele, né? A gente tem que se, né, que entregar para Deus, se humilhar e falar: Deus, me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, me mostra, papai, porque meus olhos aqui não conseguem enxergar, me mostra, Senhor. E Ele vai mostrar, Ele vai se revelar, e aí basta obedecer e permanecer, né? Porque se também não permanecer, lá na frente vai cair de novo, aqui como a gente vai ver com os israelitas, né? É importante a gente fazer essa avaliação, essa autoavaliação, né? Se prostrar perante a Deus e pedir que Ele, né, nos mostre, porque Ele mostra. É só você pedir,
Segura aí que ele mostra. O Espírito Santo mostra, ele convence do pecado, e aí cabe a gente querer a transformação de dentro para fora. E uma coisa que a gente precisa entender, Deus não precisa da gente. Ele não precisa. Somos nós que precisamos de Deus. Se Deus tem um propósito para a vida de cada uma aqui, e a gente não fizer o que Deus pedir, não tem problema não. Ele acha uma outra pessoa para fazer aquilo. Mas a gente precisa de Deus. Porque sem Deus, nós somos muito fracos. Então, vamos lá, próximo slide. Ah, não. Próximo slide não. Agora sim, Elô, fala a sua parte. Agora a Elô vai ler Provérbios, capítulo 1, versículo 28 ao 31. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezam o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se afastarão por suas próprias maquinações. Então, aqui no 28 fala, quando clamarem por socorro, não responderei. Por quê? Por quê? Porque a nossa fé está baixa, porque a gente não obedece. Não é? Ou ainda que me procurem, não me encontrarão. Por quê? Falta temor de Deus. Não é? Falta temor. A gente acaba se misturando com as coisas do mundo com muita facilidade. E isso a gente vê aqui. Os israelitas, né? Eles se misturaram com a cultura do Egito e eles muitas das vezes não querem largar aquilo não, porque eles acham que aquilo lá não tem problema nenhum. E eles não querem obedecer a Deus, eles querem obedecer às vontades e ao achismo deles, não é? Então, muitas das vezes a gente vai ler isso, exatamente isso, que vocês podem clamar, mas eu não vou responder à oração de vocês, porque vocês são incrédulos, porque vocês são desobedientes, porque falta temor a Deus. Nós estamos no livro de Números, capítulo 1. Eu coloquei só alguns trechos, tá bom? Só alguns trechos de cada capítulo, a gente vai explicar cada capítulo, mas a gente não vai ler muitos versículos não, tá bom? Aí depois vocês leiam com calma, né? Leiam, meditem com calma, para Deus trazer mais revelações, né? Porque, então, Números capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens, de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados, com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Esses são os chefes dos clãs que os ajudarão, conforme suas tribos. E depois a Bíblia, os próximos versículos, descreve, né? Deus ali, ele descreve tudo, ele dá nome por nome, não são eles que escolhem, é Deus que determina quem ali, né, que faria que seguiria essas instruções que Deus estava passando, né? Não eram eles que escolhiam, não. E aqui a gente vê muito essa palavra clãs, né? Às vezes a gente acha muito essa palavra em filme, principalmente filme que às vezes era relacionado a tribos, né? Alguns filmes assim que relatam históricos mesmo, né, baseado na antiguidade, fala muito de clãs, né? E clãs vem da Bíblia, né? Tudo que a gente assiste, gente, tudo que a gente vê por aí, tudo eles copiaram da Bíblia, tudo, né? Que clã era a turma deles, né? Era toda a turma ali, era toda a tribo que pertencia ali àquele grupo, né? Porque lembra só, os filhos de Jacó foram que formaram as 12 tribos de Israel, entende? Então cada um ali tinha o seu clã, a sua tribo, né? Então, são as 12 tribos. Vamos aqui relembrar para a gente poder entender que agora vai falar bastante disso. Então, Jacó teve 12 filhos, né? Um dos filhos era José, mas o nome José não entrou para uma das tribos. O que entrou foram os dois nomes dos dois filhos de José, que é Efraim e Manassés. Então, não existe tribo José, existe tribo Efraim e Manassés. E a tribo de Levi não entra. Lembra que a gente já falou anteriormente que a tribo de Levi ela foi separada para cuidar das coisas de Deus. Então, eles não entram. Por isso que são 12, né? Vai tirar o nome de José, colocar o nome dos dois filhos e vai tirar o de Levi, porque Levi, eles são separados para cuidar das coisas de Deus.
Aí vão ficar 12, né? As 12 tribos. Ó, Deus é um general organizado e genial, né? Ou seja, ele que decide tudo. Ele que sabe de tudo, né? E naquela época era teocracia. Deus manda em tudo, Deus dá todos os nomes e eles simplesmente têm que obedecer, né? E mesmo assim, às vezes, quando eles viam que podia fazer alguma coisa por conta própria, eles acabavam se rebelando e fazendo, e dava ruim, né? Ó, ainda em capítulo 1, versículo 8. E naquele mesmo dia, reuniram toda a comunidade, todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um. É o censo, né? O censo. Olha só, gente, que espetacular essa organização, hein? Foi tudo Deus. Versículo 19. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, desse modo Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem. Da tribo de Ruben, lembra? Cada nome lá, o filho de Jacó, era uma tribo. O filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros dos seus clãs e famílias. Totalizaram 46.500. Então, ali é levantada a quantidade de cada tribo. E os próximos versículos mostram, né, a quantidade de cada tribo. E depois, no versículo 48, já mostra o total de todas as tribos, né, que foi 603.550 homens. Esse total, porém, não inclui os clãs dos levitas, lembra? Os levitas, eles não entram aqui para a contagem do exército, porque eles são separados para as coisas de Deus, eles não têm que ir para a guerra. Porque as coisas de Deus é muito importante. Então, não tem que deixar as coisas de Deus para ir para a guerra. Deus é super organizado ali, instruiu certinho o que todos deveriam fazer. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, não inclua a tribo de Levi no censo e não contem seus membros com o restante dos israelitas. Encarreguem os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e de todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Versículo 53. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira de Deus. E a responsabilidade dos levitas, montar e guardar ao redor do tabernáculo da aliança. Né? Olha só a importância. E eles tinham que ficar ali acampados ao redor do tabernáculo. Ó, essa outra imagem mostra o tabernáculo, os levitas eram que ficavam mais próximos, naquele outro vídeo 3D que a gente viu do tabernáculo também mostrava, que eram as tendas brancas, né? Eram dos levitas que ficavam mais próximos, porque os levitas protegiam o restante das tribos da ira de Deus, né? A gente já vê que o ser humano já é ser humano, desde a desobediência no jardim. E depois eles eram organizados dessa forma, ó. Tá vendo? Conforme essa imagem, né? Então, as 3 tribos em cima, do norte, mostra as 3 do oeste, as 3 do sul, as 3 do leste, o tabernáculo no meio, e os levitas mais próximos do tabernáculo. Agora a gente já está no capítulo 2, Números. O Senhor organiza seu povo para protegê-lo e guiá-lo. Deus sabia o que era melhor para eles aqui. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor da sua bandeira, nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. Olha só como era organizado. Deus estava instruindo tudo. E agora a gente já vai para o capítulo 3. No capítulo 3, ocorre a nomeação dos levitas para o serviço. Versículo 1. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eliezer e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, lembram, morreram na presença do Senhor no deserto de Sinai quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinha filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdotes junto do seu pai Arão. Versículo 12. Veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios. Lembra disso, gente?
A primeira Páscoa, a primeira comemoração, Páscoa, passagem, quando o anjo da morte passou pelo sangue que estava ali protegendo a porta, né, passado no umbral das portas, o anjo da morte não entrava naquela casa. Então, Deus poupou o primogênito de todos os israelitas. E aqui Deus pede, né, justamente os filhos mais velhos dos levitas, né, porque eles iam cuidar do sacerdócio. E depois ainda ele fala, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Agora a gente está ainda no capítulo 3, né? Então aqui, nessa parte, a partir do versículo 14, ocorre o registro dos levitas, né? O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. E a seguir descreve a área de acampamentos de cada um e as suas funções. Aí eu coloquei aqui embaixo para a gente poder visualizar, porque fica mais fácil da gente assimilar. Então, lembra, Levi... Ixi, peraí, gente, passei sem querer. Levi, lembra, um dos filhos de Jacó. Ele teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E esses 3 filhos tiveram outros filhos, né? Que mostra que Amram foi filho de Coate, e que Amram é o pai de Moisés e de Arão. É bom a gente visualizar assim, né? Para a gente gravar e depois conseguir entender quando falar das funções dos outros filhos de Levi, porque todos aí eram levitas, né? Mas a gente viu anteriormente que para sacerdote só seria Arão e os seus 2 filhos, né? Porque os outros 2 morreram, e os seus descendentes, que eram separados para o sacerdócio, né? Mas o restante todos eram levitas, todos acampavam, né? E todos eram separados para Deus. Capítulo número 4. Aí descreve os deveres dos clãs coatitas, gersonitas e meraritas. Lembra? Os levitas, filhos de Levi. Coate, filho de Levi, e avô de Arão. Vocês conseguem entender? Nessa outra imagem do lado mostra, né? De novo, Levi com os 3 filhos, né? E aqui vai falar, Coate, filho de Levi e avô de Arão. Lembra? Ele é avô de Arão, porque ele era pai de Amram, e Amram, pai de Arão e de Moisés, que são irmãos. Aí, em capítulo 4, no versículo 4, fala: os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. E depois descreve a função de cada um, aí depois vocês leiam com calma. Então, Deus sabe delegar as funções, ele sabe administrar, Deus é detalhista e nada foi por acaso, né? Aqui a gente está vendo que para ter intimidade com Deus, né, nesse período, para ter intimidade com Deus, tinha que ser escolhido, né? Porque eles foram escolhidos, Deus determinou tudo, deu um nome ali de que cada um iria fazer, né? E o Arão e os levitas foram aqui escolhidos por Deus, né? Os escolhidos, eles tinham que ficar separados, eles não podiam se misturar com o restante. Gente, eles eram em muitas pessoas, né? Vocês viram ali o censo que deu só para o exército, mais de 600 mil pessoas, né? Então, eles tinham que ficar separados e eles precisavam se dedicar às coisas de Deus. Ele precisava ser escolhido, ser obediente e dedicado para estar na presença de Deus e não morrer. Lembra? Porque eles até serviam como escudo de proteção da ira de Deus para as outras tribos, né? Eles que protegiam as outras tribos da ira de Deus. Né? Então, a presença de Deus, ela é tão santa que é como se fosse uma energia de alta tensão, né? Só os preparados que podem se aproximar. Alguém aqui pode mexer num cabo de alta tensão se não tiver devidamente uniformizado e preparado? Não, porque você pode morrer eletrocutado, né? E aqui é como se fosse uma comparação mostrando, né, que só os levitas estavam preparados para ficar próximo ali do tabernáculo, né? Aí no versículo 47, ainda do capítulo 4, o total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro e para transportá-la foi de 8.580. Aí com esses números a gente vai ter uma noção, né, de quantas pessoas tinham ali. Gente, era muita gente, né? Não era pouca, não. Bom, agora a gente vai para o capítulo 5.
Então, capítulo 5 de Números. Dos versículos 1 ao 4, reforça o que está escrito em Levítico sobre a lepra. Lembra que a gente leu? Aí, dos versículos 5 ao 10, fala que desculpa não basta, né? Que era necessário restituir e acrescentar 20%. Lembra que a gente já viu lá em Levíticos também sobre isso, né? Era necessário se arrepender, tinha que se confessar, tinha que pedir desculpa, tinha que oferecer sacrifício pelo pecado. E se fosse o caso, tinha que restituir e ainda acrescentar 20%, né? Aí, dos versículos 11 ao 31, fala sobre o espírito de ciúme, que em caso de suspeita de adultério. Então, eu vou ler esses trechos só para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso a gente não viu lá nos capítulos anteriores. Então, capítulo 5, versículo 11. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Então, aqui, quando o marido estava com suspeita, né? Ele não tinha testemunha, ele não tinha visto nada, mas o espírito de ciúmes estava rondando, ele estava com suspeita. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, por que se contaminou? Lembra que a gente já falou isso lá em Levíticos? Quando dois corpos se juntam, entende? Né? Os espíritos ali se juntam, é junção carnal. Lembra que eu falei que se uma pessoa estiver endemoniada, pode passar demônio para outra pessoa. E aí ela está o quê? Contaminada, né? Porque daí foi a junção carnal fora da aliança do matrimônio. Se estiver dentro da aliança do matrimônio, é super saudável e agrada a Deus. Agora, se estiver fora, pulando cerca, né? Dá problema. Não é lavota nova, não, dá muito problema. Ó, aí no versículo 14, se o marido tiver ciúme, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote. Ainda o marido que estava desconfiado tinha que pegar a esposa e levar lá para o sacerdote. Apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada, não a misturará com azeite nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme. Isto é, uma oferta de testemunho da suspeita para provar se a mulher é culpada ou não. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante do Senhor. Então, aqui, Deus dá todas as instruções e fala para eles fazerem todo um ritual para saber se houve adultério ou não. Deus não estava ali no meio deles? Então, Deus ia dizer se houve adultério ou não, porque Deus sabe de tudo, né? E aí a gente pode considerar também que esse ritual era uma espécie de proteção para os inocentes, né? Porque e se o marido estivesse suspeitando, mas a mulher fosse inocente, né? Então, através desse ritual, eles iriam saber se a moça era inocente ou não, né? E como condenar, se fosse condenada, né? Então, é porque a moça realmente era culpada, né? Ó, então, não dá para destruir uma família somente com suspeita, né? Às vezes, uma família é destruída por causa de suspeita, por causa de disse e me disse, né? Não, ali tinha a presença de Deus, tinha um ritual, e Deus ia mostrar ali se a pessoa era culpada ou não. Então, a mulher suspeita, ela teria... Depois, se vocês continuarem lendo os outros versículos, vocês vão ver que a mulher suspeita, ela teria que tomar uma água amarga, né? E se fosse culpada, essa água amarga geraria esterilidade e o abdômen dela ficaria inchado. Mas se isso não acontecesse, é porque ela não era culpada. Então, era dessa forma que eles sabiam se a mulher era culpada ou não. Aí, no versículo 21. Neste momento, o sacerdote fará a mulher jurar que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ela a tornar estéril, fizer seu útero encolher e seu abdômen inchar. Então, lembra, gente, obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Isso nos mostra que sempre que o espírito de ciúme vier, né, sabe aquele sentido apurado, de detectar que tem algo de errado? Muitas das vezes as mulheres têm isso, né? As mulheres têm aquilo que o pessoal chama de sexto sentido, né? É que o espírito de ciúme está por aí, né? E a gente tem que entender que o mundo espiritual existe, né? Então, antes de tudo, a gente tem que fazer o quê? Levar a nossa desconfiança a Deus. A gente não tem mais que fazer nada desse ritual aqui. Depois de Jesus, não tem que fazer mais nada dessas coisas difíceis, né? Porque não era fácil, não. Não tem que fazer mais nada disso. Mas a gente pode entregar para Deus, né? Porque se a gente orar e pedir para o Senhor, ele vai mover o mundo espiritual
ao nosso favor, ao favor da pessoa que está correta, né? E aí ele vai mostrar para a gente o que a gente deve fazer. O Senhor mostra. Até nessas situações, hoje, o Senhor mostra o que a gente deve fazer, né? Pode acontecer, por exemplo, existem alguns casos, às vezes, de um casal, né? Eles são casados e a mulher, às vezes, relata, ai, mas eu tenho nojo do meu marido, né? E isso pode ser o quê? Pode ser resposta, né, do mundo espiritual, porque ali tem alguma coisa errada. O marido pode estar contaminado, ele pode estar se contaminando com outras mulheres, e é por isso que aquela mulher tem um ranço dele, né? Pode ser um dos motivos, né? E que tem que fazer é dobrar o joelho no chão, orar, pedir para Deus revelar, mostrar o que tem que ser feito, entende? Para que ali o pecado, ele venha à luz, né? Para que ele venha à luz e aquela situação seja resolvida e que ninguém seja enganado ou enganada. Depois, gente, eu vou ver se der tempo, eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala exatamente disso. É uns vídeos que eu vi esse dia, ele é bem rapidinho. Ele foi tipo esses rios aí do Insta, e fala exatamente isso. E o vídeo mostra, né, que quem ora não fica enganado, porque Deus revela e Deus mostra. Aí depois, se der tempo, eu mostro. Se eu não conseguir mostrar aqui, eu mando lá no grupo, que é muito legal, que mostra exatamente isso. A mulher orando, e Deus revelou. Ó, agora a gente vai em Números capítulo 6. Aqui mostra as leis acerca do voto nazireu. Nazireu não tem a ver com nazareno. Nazareno, né, é uma cidade, Nazaré, que a gente vai ver no Novo Testamento. O nazireu é outra coisa que a gente vai ver aqui bastante ainda no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, capítulo 6, versículo 1. Então, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho e nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva e nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sobre o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uva. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Aí mais para frente nós vamos ver, né? Samuel, a gente vai ver que ele era um nazireu. A gente vai ver também Sansão, que é bem famoso, né? Lembra que a força estava no cabelo? A gente vai entender por que falam que a força estava no cabelo. Ele também era um nazireu. Samuel também é bem legal, né? Que é o filho de Ana, tem toda aquela história de Ana que é super interessante. Aí mais para frente a gente vai ver. Mas vocês podem observar que, por exemplo, aqui está explicando, né? Não vai falar mais para frente do nada. Nossa, mas o que é isso que nem estava explicando? A Bíblia, ela se auto-explica, né? A gente tem que ir lendo assim, por partes, quando chega lá na frente, que falar sobre isso, a gente já vai lembrar. A gente já viu isso no livro de Números. Aí no capítulo 7. Fala sobre as ofertas para consagração, né? Então, no versículo 1, no dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Tá vendo aqui? Ungiu e consagrou tudo. Sabe quando a gente fala que tem que ungir tudo que tem dentro da sua casa? Todo o alimento que entra, tudo você tem que consagrar a Deus. Então, os líderes de Israel, o chefe das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada um dos líderes, uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder. E apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés, receba as ofertas deles para usar no serviço da tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e o entregou aos levitas. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros e nem bois. Lembra? Um dos filhos de Levi, o Coate, que são esses aqui, a divisão dos coatitas, que são levitas, eles não receberam carros e nem bois, pois era dever carregar nos ombros os objetos sagrados. E a gente vai ver mais para frente, lá numa passagem que fala do rei Davi. Lembra que daí eles colocaram a Arca da Aliança dentro da carroça, né? Que daí foi cair no chão a arca, uma pessoa foi, encostou e ela morreu. Aí a gente, né, fica, mas da onde que estava escrito isso? Por que não podia fazer? Está tudo explicando aqui. Então, a Arca da Aliança, eles todos tinham que carregar nos ombros, né? Ó, e era a divisão dos coatitas.
Aí eu já vou lá para o versículo 89 ainda do capítulo 7. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os dois querubins em cima da tampa da arca. Visualizem ainda na sua memória a imagem que a gente viu da tampa da arca da aliança, aqueles dois querubins assim, né, prostrado um perante o outro. O lugar de expiação que fica sobre a Arca da Aliança, de lá o Senhor falava com Moisés, né? Então o tabernáculo já estava inaugurado, a Shekinah de Deus, né, já estava sobre aquele lugar, e Moisés agora falava com ele dali. Bom, agora a gente já vai para o capítulo 8. Então, no capítulo 8, fala sobre a preparação das lâmpadas e a consagração dos levitas. Aí depois, se puderem, vocês leiam, mas ali detalha, né? Ali é tudo detalhado, os versículos sobre tudo como deveria ser feito. Aí no capítulo 9, vai falar da segunda Páscoa. Lembra? A primeira Páscoa eles comemoraram lá no Egito e agora eles vão comemorar a segunda Páscoa, porque entra como uma festa fixa. Lembra que a gente já estudou sobre festas fixas? Então, olha só, capítulo 9, versículo 1. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então, Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa. Né? Deus instruiu Moisés e ele passou as instruções para o povo. A partir do versículo 11, aí já vai falar sobre a nuvem de fogo, né? Então, do versículo 1 até o 10, vai falar da segunda Páscoa, né? Que daí passou a ser uma festa fixa. A primeira foi comemorada lá no Egito e a segunda aqui, certo? Ó, no primeiro mês do segundo ano, né? O primeiro mês do segundo ano, porque daí o ano começou a contar a partir do momento que eles saíram do Egito. É bom a gente entender isso, né? Então, entende? Eles saíram do Egito, foram libertos. E a partir dali que começou a contar o ano. Todas as vezes aqui que a gente vê, né, falando em que período que está, é porque começou a contar a partir da saída do Egito. Aí, ó, no versículo 22, se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Né? Então, lembra, eles estavam ali num acampamento, eles moravam em tendas, né? O tabernáculo, lembra que era desmontável. Então, quando ali a nuvem se movimentava, eles tinham que seguir a nuvem, né? Então ali tinha toda uma preparação e Deus dá todas as instruções de tudo que eles deveriam fazer. Quando você começa a ler os outros versículos, está tudo lá explicado. Quais são as tribos que tinha que sair primeiro, quem tinha que sair depois, gente, é tudo organizado. Deus é um Deus de detalhes. Ele passa tudo certinho como que eles deveriam fazer, né? Aonde que os levitas tinham que ir, em qual parte eles tinham que ir, tudo, gente. Deus dá a instrução ali sobre tudo. Aí já no capítulo 10. O capítulo 10 vai ser o último que a gente vai comentar hoje, tá bom? A gente vai finalizar aqui no capítulo 10. Lembra que Números só são 36 capítulos, né? Então, provavelmente, no máximo, em 2, 3 aulas, a gente termina Números. Já vai entrar em Deuteronômios. Provavelmente, acho que em mais 2 aulas, a gente já termina Números. Ó, aí no capítulo 10, no versículo 1, vai falar dos sonidos das trombetas de prata. Ó, versículo 1, o Senhor também disse a Moisés, faça 2 trombetas de prata batida. Com aquelas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar o acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Então, no dia 20, do segundo mês do segundo ano, entende? Eu até coloquei aqui dessa forma para a gente conseguir assimilar e entender. Então, esse aqui agora é o calendário bíblico, né? Ao som das trombetas, Israel parte do deserto de Sinai até ao deserto de Parã. Lembra? Eles saíram do Egito, ficaram ali perto ali do Monte Sinai durante um bom tempo, né? E só agora, no dia 20 do segundo mês, do segundo ano, né? Que agora eles vão até o deserto de Parã. Vale ressaltar que a contagem do calendário bíblico, ele se inicia a partir da saída de Êxodo, né? Isso a gente confere lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, podemos ver a instrução do Senhor para que Moisés providenciasse 2 trombetas de prata, metal que simboliza a redenção.
que seriam tocadas pelos filhos de Arão, os sacerdotes. Quando que essas trombetas deveriam ser tocadas? Em 4 ocasiões. Primeira, quando tinha que levantar acampamento, elas tinham que ser tocadas, é um aviso. Vamos, galera, vamos se arrumando, que a gente tem que levantar acampamento e partir. Quando os líderes de cada tribo tinham que se reunir, aí também tocava, né? Era tipo uma trombeta avisando, né? Eles não tinham WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, era trombeta, né? E eles eram em muitos, lembra? Muitos. Então era a trombeta para que os líderes de todas as tribos fossem se reunir, tinha uma reunião. Em caso de aviso de guerra, né? Quando houvesse guerra, eles tinham que avisar de alguma forma, era através das trombetas, e também para a celebração das festas, lembra das festas fixas? Também era tocado a trombeta, né? Então eles precisavam ficar atentos para ouvir a voz de Deus e para discernir os sinais, né? E nós, isso vale para a gente, né? A gente tem ficado atento, tem ouvido a voz de Deus e tem discernido os sinais de Deus, né? O que a gente entende sobre isso, né? Que fala de trombeta. Lá em Apocalipse também fala de trombeta. E as trombetas de Apocalipse é o quê? É o juízo, né? É o juízo de Deus. Ó, aqui eu coloquei para vocês essa imagem para ficar um pouco mais fácil, né, de entender. Porque assim, então soava a trombeta, mas como é que eu ia saber se era para comemorar a festa, se era para reunião, se era guerra, ou se a gente tinha que levantar acampamento, né? Era tudo perfeito. Deus é muito maravilhoso. Então aqui ele explica, né? Quando vocês lerem depois os outros versículos, vocês vão ver que vai estar tudo explicado lá. Então, ó, quando era 2 trombetas juntamente, sem retinir, apenas um toque longo, era as festas. Quando era uma trombeta sem retinir, apenas um toque longo, então 2 era festa. Uma é porque tinha que reunir os líderes de cada tribo. Aqui está escrito como príncipes, né? A gente viu também, né? Em outras partes escrito príncipes. Eram os líderes de cada tribo. Aí, em outra ocasião, quando fosse uma trombeta retinindo, retumbando, rebombando e ressoando, então era um barulho diferente, né? É porque eles tinham que levantar acampamento. Vamos fazer o barulho, tinham que se preparar para levantar o acampamento, que eles iam marchar, iam mudar. E quando fosse 2 trombetas juntamente, né, fazendo todos esses barulhos, ressoando, é porque era guerra. Né? Então, 2 era guerra e uma só é porque eles tinham que levantar acampamento. Aí essa imagem explica, né? Então, são barulhos, né, diferentes. Eles tinham que estar atentos, né? Não dava para ficar dormindo, não, porque se você tivesse distraído, ia ter guerra e você lá, distraído, não entendendo o que significava, né? Ó, ainda no capítulo 10, versículo 11, aqui fala quando os israelitas deixam, então, o Sinai. Versículo 11, no 2º ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do 2º mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança, tá vendo? No 20º dia 20 do 2º mês do 2º ano. Então, os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para o outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. É a nuvem que determinava onde eles tinham que parar e eles tinham que obedecer. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés. Então, desde que eles saíram do Egito, eles estavam ali, e só agora, no 2º ano, que eles partiram. Foi a primeira partida deles que eles foram para o deserto de Parã. Versículo 28. Era nessa sequência que os israelitas marchavam exército após exército. E se vocês forem ler os outros versículos, vai dizer certinho, Deus instruía todos. Tudo sobre tudo. Quais eram as tribos que tinham que ir na frente, atrás, como que acontecia, como que eles tinham que fazer. Todas as instruções estão registradas no livro de Números. Deus ali dava passo a passo, eles só tinham que obedecer. Tudo era organizado, e se eles seguissem as instruções de Deus, ia dar tudo certo. Aí a gente finaliza, então, o capítulo 10, e no próximo encontro a gente começa a falar a partir do capítulo 11. Então, eu vou colocar aquele vídeo lá que eu falei, tá? O vídeo é rapidinho, aí só colocando, depois a gente ora e termina, tá bom? É um vídeo bem interessante. Deixa eu colocar aqui. Enganado não. Eu me lembrei de um testemunho que escutei um dia um pregador contar. De uma família que era assídua na igreja. O marido estava passando uma prova na área financeira. O tempo que tinha estava no ciclo de oração, buscando. E o Senhor prometeu, vou abrir a porta.
deu condições de ele abrir um próprio negócio. Ele começou a prosperar, começou a contratar funcionários, e foi ficando com pouco tempo para a igreja, deixando a igreja de lado. E sempre que a esposa cobrava, ele dizia: é porque está crescendo a empresa. Quando começou a pegar em muito dinheiro, o coração começou a ficar diferente. E dentro da própria empresa, as funcionárias acabaram criando um relacionamento extraconjugal com ele. A esposa em casa com o pequeno. E quando ligava para ele: você até agora não chegou para a gente jantar? Ele disse: vou ter que trabalhar até mais tarde. Mentira, era para sair com as mulheres. 1, 2, 3, 4, várias vezes. E ela pensando que era por isso mesmo. Só que quem ora não fica enganado. De joelho Deus mostrou a ela. Ela disse: eu não vou desistir dele não. Quando foi um dia, ele marcou outro encontro com essas mulheres que trabalhavam, e todos eles deram errado. Uma adoeceu, a outra não pôde ir. Aí ele ligou para a esposa e disse: mulher, hoje eu vou conseguir largar mais cedo e vou para casa. Ela recebeu ele com alegria, mesmo sabendo de tudo. Quando chegou, disse: boa noite, meu querido. Deu um abraço, deu um beijo, preparou a janta, sabia o que ele gostava. O menino pulava de um pé só. Papai está aqui, chegou mais cedo. Colocaram a mesa, sentaram, colocaram a conversa em dia. E aí ela foi lavar os pratos, e o menino disse: pai, eu estou com sono, o senhor me coloca para dormir? Eu disse: eu vou lá. Quando chegou no quarto, o pai com a criança olhou e disse: lê um versículo. Esse tempo todinho quem fez foi manhã, que o senhor não estava. Agora eu quero pedir para o senhor ler. Como é que ele ia abrir a Bíblia? Com a consciência pegando fogo. Abriu a Bíblia, tentou achar um versículo, 66 livros, ficou pequeno. Disse: olha, está um pouco escuro aqui, minha vista não está tão boa. Diga aí um versículo você. Aí ele disse: Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E será que o Senhor não conseguiu ler o versículo? Pelo menos o Senhor ora por mim, né? E às vezes que o Senhor chegou, já estava dormindo, vou dobrar meu joelho aqui, o Senhor ora. Esse papai está cansado também. Papai não vai conseguir orar não. Ele disse: então eu oro pelo Senhor. Porque também tem dia que manhã está desanimada e quem ora por ela sou eu. Dobra o joelho aí, painho. Aí o homem em adultério, né? Dobrou o joelho. A mãe lavando os pratos na cozinha. Quando chega o dia de Deus, irmão, Deus dá um ponto final. Oh, aleluia. O menino botou a mão na cabeça do pai e disse: papai do céu, eu quero te agradecer pelo pai que eu tenho. Pense num homem trabalhador. Faz tempo que a gente não jantava junto, mas todos esses dias ele trabalhando até tarde. Eu queria ser como ele, papai do céu. Um homem honesto, que ama a esposa, que ama o filho, que cuida da casa. Tudo eu tenho em casa por causa desse homem. Quando ele começou a orar assim, o pai deu um grito: não! Você não vai ser como eu, não. Quando ele deu aquele grito horripilante, a mãe correu. Isso que foi que aconteceu? Se ele disse que queria ser como eu sou um ingrato, um infiel. Esses dias que não vim para casa, não foi porque eu estava trabalhando até tarde, eu estava tendo relacionamento extraconjugal, minha filha. Ela disse: eu sei desde o primeiro. Porque Deus não deixa quem ora enganado. Mas tu vai ficar nessa vida, tu quer sair? Ele disse: eu quero sair. Disse: dobra teu joelho aí, que agora quem vai orar sou eu. Levantou a mão para o céu, ele botou a cara no chão, começou a confessar as mazelas que fazia. Jesus abriu a porta do céu e batizou ele com o Espírito Santo dentro do quarto, e a família foi restaurada. Eu creio que Deus vai criar uma situação para ter um encontro com alguém na tua casa. Está chegando o dia do ponto final. Deus, irmãos, que testemunho tremendo. Meu Deus, meu Deus. Você que está com o seu... Legal, né, gente? Muito bom, você viu? Quem ora não é enganado. De jeito nenhum, né? Basta a gente orar, confiar e acreditar. E a gente tem, né, que o principal, né, é a gente ter temor a Deus, né? Porque quando você vai fazer algo de errado, ainda mais um adultério, antes de pensar
nas pessoas, nos filhos e tudo mais, você tem que lembrar de Deus, tem que lembrar do que Jesus fez por você naquela cruz, né? Você tem que ter temor a Deus. Espera aí, só porque agora eu estou um pouco empolgada aqui, animada com essa pessoa, eu tenho afinidade, ai, ela me entende, ele me entende. Nossa, nascemos um por outro, e a tampa da panela. Não é? Ah, é? E que Jesus fez por você na cruz, não é mesmo? Você não é cristão, você não quer ser transformado e você vai pecar? O inimigo fica na sua cabeça, dizendo que é para você pecar, que não faz mal, não. Mas faz mal, sim. Faz muito mal. Ali é só o início da destruição de uma família, né? Então a gente tem que, se tiver com o espírito de ciúme rodando, né? Aquele espírito de ciúmes mesmo, que você vê que ele é saudável, né? Não é aquele ciúme doentio, claro que não. Mas se for um ciúme saudável, né? Quando a mulher detecta, quando o homem detecta que pode ter alguma coisa de errado, dobra o joelho no chão e ora. Ora que Deus move no mundo espiritual e as coisas acontecem e quem ora não fica sendo enganado, porque de uma forma ou de outra Deus responde às nossas orações. Muitas das vezes a gente nem entende, né? As respostas, da maneira que foi, mas Deus sabe o que é melhor pra gente. Deus que sabe, né? Não é a gente. E a gente tem que confiar na decisão, né? Que Deus traz para nossa vida. Tem um filme, gente, que fala bem disso também. Aquele filme chama Quarto de Guerra. Não sei se vocês já assistiram. Quarto de Guerra. Muito bom. Mostra isso. Mostra a oração de uma mulher quando o marido está... ele nem chegou a adulterar, né? Ele estava ali no início. Mas ela começa a orar, e o mundo espiritual acontece. E Deus restitui a família dela. Muito bom. Chama Quarto de Guerra. É quarto de guerra porque, na verdade, é um quarto numa casa que ela separa para fazer oração. É muito bom, muito legal esse filme. Tá bom? Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar para terminar? Vamos lá, então. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, papai. Obrigada pelas pessoas que estão aqui, papai. Muito obrigada, Senhor, que a sua palavra penetre no nosso coração, papai. Que ela penetre na nossa mente, Senhor, e que a gente comece a ser transformado de dentro para fora, Senhor. Nos liberta, Senhor, nos liberta dos pecados, papai, nos convença dos pecados, Senhor. Que todos os dias a gente se lembre do sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Muito obrigada, Jesus, porque pela sua obediência pudemos ser adotados como filho. Deus, o nosso Abba, muito obrigada, papai, muito obrigada. Quando a gente estiver cansada, a gente sabe que pode deitar na nossa cama como se estivesse deitando no colinho de Deus. Ele faz um cafuné, ele entende a gente. A gente nem precisa se explicar, porque ele entende as nossas aflições. Ele faz o cafuné, ele não quer nada em troca, nada em troca. Ele é o nosso Abba, ele só quer o nosso bem. Muito obrigada, Senhor. Que haja paz, que haja harmonia em todos os lares, Senhor. Proteja, Senhor, guarde a nossa entrada, a nossa saída, papai. Mova o mundo espiritual, Senhor. Nos conduza sempre ao seu caminho reto. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um beijo. Obrigada pela presença. E até quinta que vem, se Deus quiser.